Apague as luzes, coloque os fones e relaxe. Eu sou o narrador da madrugada e essa história vai mexer com você. Sabe, existem lugares que não são apenas silenciosos, eles são vazios. Vazios de um jeito que você sente na pele. Cemitérios antigos, por exemplo. Eles carregam o peso de séculos de despedidas. Hoje, vamos falar de um desses lugares. Um cemitério antigo aqui no Brasil, cercado por muros altos, com apenas um portão de ferro, como entrada e saída. E vamos falar de João, um homem como tantos outros. Um vigia noturno. Para ele, aquele cemitério era só mais um local de trabalho. A rotina era sempre a mesma. Chegar, trancar o portão, fazer as rondas, ouvir seu rádio de pilha e esperar o sol nascer. Nada de estranho jamais havia acontecido com ele. Era um homem simples, que não acreditava em assombrações. Para João, os mortos descansavam em paz, e os vivos é que davam trabalho. Mas em uma noite específica, algo mudou. A madrugada estava chegando ao seu ponto mais escuro. Por volta das 3 da manhã, o ar era frio e cortante. Um silêncio tão profundo que parecia pressionar os tímpanos. João estava em sua pequena guarita, o som baixo de uma música antiga saindo do seu radinho de pilha. De repente, a música foi cortada por um chiado forte, agudo. Ele tentou sintonizar outra estação, mas só encontrava estática. Então, tentou usar o rádio comunicador para falar com a base da empresa de segurança. Apertou o botão. Base. Aqui é João. Câmbio. Silêncio. Tento. De novo. Base. Na escuta. Nada. Apenas o vazio do éter. Ele estranhou. A comunicação nunca falhava daquele jeito. Achou que poderia ser a bateria, mas sabia que a tinha trocado no dia anterior. Deu de ombros. Coisas da madrugada. Decidiu então fazer uma de suas rondas de rotina. Talvez o sinal melhorasse em outro ponto do cemitério. Ele pegou sua lanterna potente e saiu da guarita. O feixe de luz, cortando a escuridão densa entre os túmulos e mausoléus. A noite seguiu por mais 1 hora. Quando a equipe do dia chegou, às 6 da manhã, encontrou o portão trancado por dentro como de costume. Chamaram por João, mas não houve resposta. Usaram a chave reserva para entrar, e o que encontraram foi, no mínimo, intrigante. A guarita estava vazia. O rádio de pilha, mudo sobre a mesa. O comunicador, ao lado. Mas o mais estranho estava lá fora, no meio de uma das alamedas de terra, perto de uma fileira de túmulos muito antigos. Estava a lanterna de João, caída no chão, mas ainda ligada, com um facho de luz, apontando para o nada. Não havia sinais de luta, nem de sangue, nem de nada revirado. Apenas a lanterna solitária, como se tivesse sido, simplesmente, largada. A polícia foi chamada, a investigação começou. E o primeiro passo, claro, foi analisar as imagens das poucas câmeras de segurança que cobriam as áreas principais do cemitério. E foi aí que o mistério se aprofundou. As gravações mostravam João saindo da guarita por volta das 3h10 da manhã. Ele caminhava normalmente, com a calma de quem conhece cada centímetro daquele lugar. A câmera que pegava a alameda principal o mostrou andando, sem pressa. Então ele parou, bem no meio do caminho, entre 2 túmulos de mármore desgastados pelo tempo. Ele ficou ali, imóvel, por quase 2 minutos. O que chamou a atenção dos investigadores foi a sua postura. Ele não parecia assustado, nem alerta, apenas parado. E o mais bizarro, ele olhava fixamente para algo logo à sua frente. Algo que estava fora do enquadramento da câmera. Sua cabeça estava levemente inclinada, como se estivesse ouvindo ou observando alguma coisa com muita atenção. Depois desses 2 minutos parado, ele deu um passo lento para o lado, saindo do campo de visão da câmera. E? Foi isso. Essa foi a última imagem de João. Ele simplesmente saiu do enquadramento e nunca mais apareceu em nenhuma outra câmera do local. Ele desapareceu. A polícia fez uma busca minuciosa. O cemitério era completamente murado, com arame farpado no topo. O portão estava trancado por dentro. Não havia buracos nos muros, nem sinais de escalada. Não havia outras saídas. As trilhas ao redor do cemitério foram vasculhadas com cães farejadores,
que não encontraram nenhum rastro que saísse dos limites da propriedade. Era como se João tivesse evaporado. O caso foi oficialmente encerrado como um desaparecimento sem solução. Nenhuma pista, nenhuma testemunha, nenhum corpo. A família nunca teve uma resposta. João simplesmente deixou de existir dentro daquele cemitério. O detalhe mais perturbador, que os peritos sempre comentavam nos bastidores, era a topografia do local onde ele sumiu. A área para onde ele olhava e depois se moveu era um beco sem saída, formado por grandes mausoléus familiares. Fisicamente, não havia para onde ir. Para fugir dali, ele teria que voltar pelo mesmo caminho, passando novamente em frente à câmera, coisa que ele nunca fez. Isso nos faz pensar. Talvez alguns lugares não existam para nos assustar. Talvez eles existam apenas para guardar coisas, guardar histórias, memórias e às vezes pessoas. A pergunta que fica não é o que aconteceu com João, mas sim, o que foi que ele viu naqueles 2 minutos em que ficou parado na escuridão. Eu sou o narrador da madrugada e lembre-se, o verdadeiro mistério não está no que se foi, mas no que ficou para trás. Até a próxima história. Siga o canal para não perder.